Saudações, caros amigos! Mais uma vez, hoje falaremos do grande poeta de Itabira, Carlos Drummond de Andrade. No entanto, eu gostaria primeiro de mandar um abraço para seu neto, Pedro Augusto Drummond, a quem dedicarei o vídeo hoje. Pois bem, mas para falarmos a respeito de Drummond, é preciso contextualizá-lo dentro do momento cultural brasileiro em que ele esteve inserido. O fato é em que em 1922 foi, vamos dizer assim, criada a Semana de Arte Moderna. Naquele momento se completava 100 anos de independência do Brasil. Então essa Semana de Arte Moderna, que foi liderada por Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Villa-Lobos na música, foi um marco, um rompimento com o tradicionalismo cultural até então. A arte brasileira, ou melhor, a literatura brasileira, ela era ainda tomada por um academicismo, pelo parnasianismo, pelo preciosismo, pelo culto ao tradicionalismo literário europeu. Então, nessa Semana de Arte Moderna, há um rompimento com os grilhões da cultura brasileira. E no âmbito da literatura, deixou-se, por exemplo, em termos de poesia, a velha predileção pelo soneto, pelas rimas ricas, e passou-se a adotar os versos livres e brancos, ou seja, sem metrificação e sem rima. Então, é um verdadeiro rompimento dos grilhões, das amarras, do tradicionalismo, da literatura clássica do passado no país. E esse movimento, naquele momento, ele foi capitaneado pelas maiores referências culturais da época. Villa-Lobos na música, Anita Malfatti na pintura, junto com Di Cavalcanti, ou melhor, nas artes plásticas, Oswald de Andrade e Mário de Andrade na literatura. Então, realmente é um movimento que abala as estruturas culturais do país. E onde é que entra Carlos Drummond de Andrade nesse contexto? Carlos Drummond é considerado o precursor da segunda geração de modernistas. É um período que vai de 1930 a 1945. Ele consolida o modernismo e passa não apenas a criticar os movimentos culturais do passado, mas ele começa a construir uma literatura de cunho social, crítica. Lógico que sempre sob o viés do seu próprio subjetivismo. Drummond, ele acreditava que a poesia podia ser instrumento de transformação social. Então, ele é realmente o grande marco da segunda geração de modernistas, que é considerado o período áureo do modernismo brasileiro. Nessa obra que nós falaremos hoje, Amar se Aprende Amando, é um livro bem interessante, porque ele mostra um Drummond muito mais sutil do que em Amor Natural. Essa obra é dividida em 3 partes, por assim dizer. A primeira delas reúne poemas singelos sobre amizade e amor, intitulada Carta de Guia de Amantes, mas são poemas muito sutis, muito delicados, muito agradáveis. A segunda parte, que reúne poemas dedicados a grandes amigos, ele faz dedicatórias expressas a esses amigos, a pessoas com as quais ele se correspondia, é intitulado O Convívio Ideal. E para mim, a parte mais interessante desse livro é intitulada Alegrias e Penas por Aí, que são poemas críticos e até cômicos a respeito do momento político e social da época. Há uma frase de um desses poemas bem interessante que diz assim: larga, poeta, o verso comedido, a paz do teu jardim, e vai sofrer na fila do feijão. Então, meus queridos, eu recomendo Amar se Aprende Amando. Recomendo qualquer outra coletânea de Drummond, porque qualquer livro deste grande poeta brasileiro é, sem dúvida, um marco na literatura brasileira, tal como foi aquele poema No Meio do Caminho,
Ou seja, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Esse foi o grande poema emblemático do modernismo, é preciso lembrar desse fato. Abalou os alicerces dos críticos mais empedernidos. Então, meus queridos, leiam Drummond, leiam Amar se Aprende Amando. Até breve, agradeço a todos vocês, se inscrevam no canal, curtam, comentem e mandem sugestões. Vamos louvar a literatura brasileira. Boa semana para vocês, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Até breve e que Deus os abençoe.